Olá galera, vamos aqui continuar nossa aula de elerodinâmica. Vamos falar de alguns conceitos de potência elétrica, mas antes vamos estudar um pouquinho, certo? Uma coisa que é importante você saber, o efeito Joule, certo? Mas vamos logo começar com uma contextualização, né? Um condutor permite que o elétron livre se mova através dele, mas oferece grande resistência a esse movimento, tá bom? Olha, por exemplo, tu imagina que tu tem a seguinte situação, tu tem um condutor, certo? Um condutor, melhor exemplificado aqui para você é o que? É como se fosse um fio elétrico, é um fio de cobre. Nesse fio de cobre nós temos vários elétrons livres aqui dentro dele, tá ok? Vários elétrons livres. Quando eu coloco esse fio de cobre, certo? Quando eu submeto ele a uma diferença de potencial, ou seja, quando eu coloco de um lado uma carga positiva e uma carga negativa, o que é que vai acontecer? Os elétrons vão se afastar da negativa e vão se aproximar da positiva. Ou seja, os elétrons vão começar a se movimentar ordenadamente. Aí esse movimento vai formar o quê? As correntes elétricas. Só, galera, que esse movimento não é um movimento assim fácil de ocorrer. Por quê? Porque além dos elétrons livres, nós sabemos que existem núcleos de átomos aqui, existem átomos aqui que formam esse fio. Aí o que acontece? Os elétrons estão se movimentando aqui, mas eles vão bater aonde? Vai bater no núcleo de um átomo, bater num átomo. É isso que acontece na seguinte situação aqui, ó. Tu tem um elétron aqui, ó, exemplo do elétron, certo? Aqui é um elétron. E esse elétron bate no cátion. Este cátion é como se fosse um átomo, só que esse átomo ele perdeu o elétron. Bom, por isso que é chamado de cátion. Quando ele bate no cátion, o que é que vai acontecer? Ele vem com a velocidade dele vai diminuir. Aí quando essa velocidade diminui, certo? E quando o elétron bate no cátion, o que é que vai acontecer? O cátion ele vai ficar agitado. Ele vai transformar a energia potencial, certo? Ou seja, a energia da velocidade do elétron, e em energia térmica. Quando eu transformo essa energia potencial em energia térmica, nós temos o efeito Joule, tá bom? Aí, uma comparação muito interessante, certo? Que eu gostei bastante é essa daqui, ó. O elétron no movimento, certo? O elétron em movimento. É como se uma pessoa, certo? A pessoa fosse o elétron, saísse correndo desesperadamente no meio de uma multidão. É isso que acontece. Imagina que tu vai correndo aqui, aí tu tá no meio da multidão. Quando tu vai correndo, o que vai acontecer? Tu ganha velocidade, aí para porque bate na multidão. Ganha velocidade de novo, aí para porque bate na multidão. Então é isso que acontece, por exemplo, com o elétron, gente, ó, num condutor. Certo? Quando ele está submetido a diferença potencial. Ele não vai se movimentar de forma livre, não. Vai ter ali, gente, vai ter no meio dele, vai ter entre eles ali, gente, ó, uma resistência, que no caso justamente quem é? São os átomos, os cátions, tá bom? Aí, gente, ó, o que acontece? Quando eu tenho aqui, ó, um circuito, aqui, imagina essa lâmpada incandescente aqui, como é que ela funciona, como é que ela acende. Aí tem um circuito aqui, ó, aqui é a rede elétrica que vem, né, e aqui nós temos um filamento, aí desce de novo, vai continuar a rede elétrica, é isso? Galera, ó, o elétron, quando chega aqui nesse filamento, o que é que vai acontecer? Ele sofre uma resistência maior, devido ao material ser diferente. Aí essa resistência maior vai fazer com que esse filamento ele aqueça. E quando ele aquece, o que acontece? Ele começa a ficar incandescente, ou seja, começa a produzir luz. É esse o funcionamento da lâmpada incandescente. Temos aqui um fio, quando este fio, um circuito, né? Quando a corrente passa pelo filamento, esse filamento ele vai aquecer e quando ele aquece, ele fica incandescente, produz luz. É isso também que acontece, por exemplo, com aquecedor. Tá bom? Aí, gente, olha, observe o conceitozinho de potência elétrica aqui agora. Eu disse para vocês que para nós termos corrente elétrica, nós temos que ter uma diferença de potencial, ou seja, um polo positivo, a maior potencial possível, diferença de potencial possível é o quê? É dois polos com sinais contrários, ou seja, o polo negativo e o polo positivo. Onde o elétron ele vai se afastando do polo negativo e vem se aproximando do polo positivo. É isso? Que é a trajetória dele. Lembrando que o sentido da corrente elétrica é contrário à trajetória dos elétrons. Tá bom? O sentido da corrente elétrica é contrário. É uma coisa convencional. Tá bom? Aí o que acontece? O elétron passa pelo aqui, gente. Ó, aí acontece, quando ele chega bem aqui no filamento,
ele vai perder energia potencial, e essa energia potencial vai se transformar em energia térmica, certo? E essa energia térmica é justamente a energia que faz com que essa lâmpada se acenda, tá bom? Ou seja, durante um intervalo de tempo, ΔT, essa lâmpada recebe uma quantidade de energia térmica, certo? É equivalente à energia potencial, que eu acabei de falar para você, elétrica, perdida por uma carga Q que passa por ela. Ou seja, para a gente calcular a potência dessa lâmpada, é só pegar a potência igual a energia dividido pelo tempo. Potência é igual a energia dividido pelo tempo, onde a unidade medida é o watts, certo? Essa unidade medida, watts, ela representa a energia joule, tempo, segundo, joule por segundo. Isso aqui é igual a watts, tá bom? Outra forma de calcular a potência elétrica é potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente. Tá bom? Tem essas duas formas. Então, essa aqui é a primeira forma. Potência é igual a energia dividida pelo tempo. Isso aqui é a segunda, que é potência igual a diferença de potencial vezes o I. Pronto. Para a gente calcular aqui, galera, por exemplo, suponha que um ferro elétrico de passar roupa de potência igual a 1000 watts tenha ficado ligado durante 1 hora. Podemos calcular a energia consumida por ele. Podemos? Sim. Por quê? Olha, se eu sei que potência é igual a energia dividida pelo tempo, então para calcular a energia é só pegar o tempo, passar para o outro lado, tá dividindo para multiplicando. Então a energia vai ser igual à potência, que a potência está me dando ali, gente, ó, que é 1000 watts, vezes o tempo, que é quanto? É 1 hora. Isso daqui, ó, 1000 vezes 1 é 1000. 1000 watts hora. Se eu quiser transformar em kilowatts hora, você vai lembrar o quê? Que este Kzinho aqui, gente, é a mesma coisa que vezes 1000. Então, isso aqui ficaria como? Dividindo por 1000. Né? Isso aqui é igual a 1 kWh. Tá ok? Então, ali, ó. Agora, olha. Como calcular o consumo de energia de sua resistência? Se você pegar um papel, certo, de energia, bom, então no caso aqui a companhia de eletricidade aqui da nossa região aqui é a Enel, tá bom? Aí se você pegar um papel, olha, nós temos o acompanhamento do consumo mensal, tá aqui, ó, mês. O mês de julho aqui, ó, o consumo foi quanto? 159 kWh, tá bom? E aqui nós temos a tarifa. A tarifa é quanto é que eu vou pagar por 1 kWh. No caso aqui, gente, ó, 0,76, ou seja, 76 centavos. Se eu sei que o consumo foi de 159 e cada consumo kWh, e cada kWh vale 76 centavos, para saber o total que eu vou, no caso, o meu custo total no mês, é só pegar 159 vezes 76 centavos, que é igual a quanto? R$120,99, tá bom? Então você pode estar calculando o seu consumo mensal, o valor que você gasta mensal, olhando o papel de energia, certo? A sua cara. Olha, por exemplo, eu posso também estar calculando, gente, ó, o consumo, quanto é que eu gasto cada aparelho, certo? Em cada aparelho. Por exemplo, a geladeira aqui, ó, o consumo dela, se ela for ligada 24 horas por dia, certo? Durante um mês, ó, é 39,9. Então, para saber quanto é que eu vou gastar somente com a geladeira ligada, vai ser fazer o que, ó? Vou pegar o 39,9 kWh e multiplicar por valor de 1 kWh, que é quanto? 76 centavos, né? Nesse caso, tá bom? Vai variar de papel de energia para outro, tá bom? Você tem que olhar lá qual é o valor do seu custo, dependendo de baixa renda, coisa do tipo, certo? Bandeira amarela, vermelha, coisa do tipo, tá bom? Então, olha, se eu sei que 1 kWh vale 76 centavos, para saber quanto é que vale 39,9 é só multiplicar, tá bom? Eu posso saber o consumo do ventilador, de uma televisão, do ar-condicionado, quanto é que eu vou gastar. Então, é bem simples essa conta. Aí, galera, vamos estudar aqui o conceito aqui de fusíveis e de disjuntor, tá bom? Fusível e disjuntor. O fusível, gente, ele serve para aqui, ó. Ele é feito geralmente de cobre, estânio, chumbo ou alumínio. Ele serve para proteger o circuito elétrico de correntes excessivas, tá bom?
Então, por exemplo, se eu tenho um aparelho elétrico, geralmente ele tem no seu circuito elétrico, na sua rede elétrica, no caso, vários fusíveis. Para quê, gente? Para fazer o quê? Para que esse aparelho, quando ele ficar submetido a uma corrente elétrica muito grande, ele não venha a queimar. Só queime quem? O fusível, certo? Aí quando ele, por que o fusível? Porque o fusível é mais baratinho, certo? Aí acontece, vem uma corrente elétrica muito excessiva, né? Entra lá no seu aparelho, se não tiver o fusível, o que é que vai acontecer? Queima, certo? Esse aparelho. Agora, com o fusível, quando ele percebe que eu tenho uma corrente altamente carregada, o que é que vai acontecer? Ele vai queimar, ou seja, vai quebrar, certo? Aí quando ele quebra, a corrente automaticamente ela não é como se ela se abrisse, né? No caso, tem a rede elétrica, aí tu tem um fusível, certo? Ele tem um fio aqui que vem e outro que sai, certo? Ou seja, tem um circuito aqui, ó, lá vem a corrente, ó, passando aqui por ele. Quando ele percebe que a corrente é muito grande, ele quebra isso aqui, ó. Quando ele quebra, ele corta o circuito, ou seja, não vai passar mais corrente elétrica, ou seja, vai fazer com que o seu aparelho não queime, tá bom? Aí vai queimar somente quem? Somente ele. Bom, protegendo, porque é baratinho, né? Protege todo o seu aparelho, queimando só ele. Então, essa aqui é a função do fusível. Já os disjuntores, gente, ó, é praticamente a mesma coisa, a função dele do fusível, é praticamente a mesma coisa, só que o disjuntor é um pouco mais moderno. Geralmente a gente coloca onde? Disjuntor, gente, ó, a gente coloca na entrada da sua rede elétrica. Por exemplo, quando vem assim, tu tem um poste aqui, certo? Um poste. Aí, no caso, aqui na sua casa, ele vem aqui, ó, energia para sua casa, tá bom? Aí bem aqui, gente, ó, sempre vai ter nos relógios um disjuntor. Esse disjuntor, galera, quando ele percebe que tem uma corrente elétrica excessiva, automaticamente, se ele está ligado, se o circuito está ligado, automaticamente ele desliga, certo? Ó, ligar, desliga, e vai desligar automaticamente. Ele percebe que a corrente elétrica excedeu. Aí o que acontece? Para voltar ao normal, basta você ligar, diferentemente do fusível. O fusível, quando ele queima, você tem que trocar. Já o disjuntor, não. O disjuntor ele só faz disparar. Quando ele dispara, quando ele percebe a corrente elétrica muito elevada, ele dispara, fecha. Isso acontece principalmente quando? Quando, por exemplo, está chovendo. Aí tu tem um raio, certo? Atinge a rede elétrica, aí ela fica sobrecarregada. Para não queimar todos os seus aparelhos da sua casa, o que vai acontecer? Ele vai e dispara, ou seja, ele fecha, certo? O circuito elétrico. Certo? Ele fecha, não passa mais corrente elétrica, tá bom? Então vamos lá. Agora, gente, ó, vamos aqui resolver alguns exemplos, tá bom? De potência elétrica. Em uma residência, uma lâmpada de 60 watts é usada durante 5 horas por dia. Sabendo que a companhia, certo? Companhia de energia cobra 20 centavos por quilowatt, calcule a energia em kWh consumida por a lâmpada em um mês. Então, o que acontece? Ó, lembrando que para calcular a potência, eu tenho que calcular como aqui. Como é que é? Potência é igual a energia dividido pela variação de tempo. Tá bom? Energia dividida pela variação de tempo. Mas só, gente, que aqui eu quero saber o quê? A energia. Então, olha, o tempo está aqui vindo e passa multiplicando. Então, a energia vai ser igual a potência vezes a variação de tempo. A potência já está aqui na minha questão, que é quanto? 60 watts. Lembrando, potência sempre é medida em watts. E o tempo é o quê? 5 horas por dia. Mas só que eu quero saber o consumo de quê? Em um mês. Então, a variação de tempo, ΔT, vai ser igual a 5 vezes 30, porque 5 é um dia, mas só que o mês tem quantos dias? Tem 30, então 5 vezes 30 é igual a quanto? 150 horas, bom? Então a variação do tempo vai ser igual a 150 horas. Para calcular a energia gasta, a energia é igual a potência, que é 60, vezes o tempo, que é 150. 60 vezes 150, isso aqui é igual a 9.000.
watts hora. Mas eu quero em que? Kilowatts. Lembrando, isso aqui é multiplicado por 1000. Então, para transformar isso aqui em kilowatts, é só dividir por 1000. Corta o 0, 3 0 em cima, 3 0 embaixo. 9 dividido por 1 é 9. Então, isso aqui é equivalente a quanto? A 9 kilowatts hora. Pronto, questão resolvida. O consumo mensal dessa lâmpada é 9 kWh. E o custo dela, gente, ó, é só pegar. Se eu sei que 1 kWh é equivalente a 20 centavos, então é só multiplicar 9 kWh vezes 20 centavos. 0,20. 9 vezes 20 centavos, isso aqui é igual a 1,80. Então, esse é o consumo em reais dessa lâmpada. Essa lâmpada só vai gastar 1,80 por mês se ligada 5 horas por dia, tá bom? Próxima questão. Olha, um liquidificador foi ligado a uma tomada de 110 volts. 110 volts, gente, ó, volts, você vai lembrar de que? DDP, certo? O U. A DDPzinha representa o U, ok? A corrente elétrica que passa pela... A corrente elétrica que o percorre tem intensidade, ou seja, corrente elétrica I é igual a 3 amperes. Qual é a potência consumida pelo liquidificador? Lembrando, ó, potência é igual a energia dividido pela variação de tempo. Mas só que não tem nem energia nem o tempo. Mas eu sei que existe uma outra forma para calcular a potência. Potência é igual a DDP vezes a corrente. Ou potência é igual a I vezes o π, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Tá bom? Então, olha, vamos lá. Calcular a potência. Potência é igual a corrente, que é 3, vezes a DDP, que é 110. Então, a potência é igual a 3 vezes 110, 330 watts. Essa é a potência, tá bom? Essa aqui é a potência. E o exemplo 7. Numa lâmpada encontra-se as inscrições 60 watts, ou seja, 60 watts representa o quê? Potência. 120 volts. Isso aqui é o quê? DDP. A corrente elétrica que circula pela resistência dessa lâmpada, quando em funcionamento normal, em ampere, é de... Então, gente, ó, lembrando, ó, π. Isso aqui é a fórmula da potência. Ó. Se a potência é 60, corrente eu quero descobrir, e a DDP é quanto? 120. 120 está multiplicando a corrente, passa dividindo. Então, a corrente é igual a 60 dividido por 120. 60 dividido por 120, certo? Isso aqui é igual a 0,6 ampere. Ok? Valeu. Até a próxima.